nós apresentamos cada um, Senhor, e nós declaramos sobre a mentalidade de cada um o senhorio de Cristo, o senhorio de Cristo, o governo de Cristo, pairando sobre o espírito, sobre a alma e sobre o corpo dos nossos familiares. Nós declaramos, Senhor amado, que o teu poder é maior, que a tua fidelidade é maior. Por isso agora, Senhor amado, a tua palavra diz que bondade, que misericórdia vai alcançar a nossa família. A bondade e a misericórdia na área da paz, na área da salvação, na área da cura, na área da alegria, na área da ressurreição, na área da vida, na área da graça abundante. Esta misericórdia está sendo marcada pelo poder do nome de Jesus Cristo, o autor da vida. E bondade e misericórdia vai acompanhar na cura emocional, na cura física, porque a tua palavra, ela é poderosa. A tua palavra, Senhor amado, tu curaste no passado, tu és o mesmo para curar nossa família, como tu curaste o cego de Jericó, a mulher hemorrágica, a filha de Jairo. Nós declaramos essas mesmas palavras sobre a mente dos nossos familiares e declaramos que o anjo do Senhor está sendo enviado em cada lar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Não podes mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, faz mais uma vez os teus sinais. Teu amor nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, E saberão e ainda és o mesmo Deus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Antes de você sentar, dê um abraço nessa pessoa aí. Talvez seja dê outro abraço nessa pessoa. Fala assim: existe promessa de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Fala, fique firme, fique firme. Aleluia. Às vezes, somente um abraço, ele consegue trazer para nós a esperança que nós precisamos no nosso dia a dia. Um abraço nos faz lembrar desse amor, esse amor imensurável do nosso Senhor, o nosso Deus. Nunca deixe de abraçar alguém. Nunca deixe de olhar para alguém e dizer que ela é importante para Deus. Isso é importante porque as pessoas, às vezes elas estão sem uma direção, às vezes elas estão desesperadas, e quando elas encontram alguém que leva esperança a elas, elas tornam a ter vida novamente. Amém? Glória a Deus. E nós vamos aqui, nesse momento, entrar agora. Quem se lembra aqui que a Denise contou um testemunho semana passada? Vocês lembram, né? Tem mais testemunho, Denise? Tem mais testemunho, gente. Vocês podem aplaudir ao Senhor? Tem mais testemunho. Meu Deus, ela estava contando ontem, falei, não, tem que contar para a igreja. Não pode, tem que compartilhar com a gente. A paz do Senhor. Tenho mais 2 testemunhos, na verdade, que o outro eu nem contei para o bispo ontem, que eu acabei esquecendo.
eu tinha contado sobre uns contratos de locação que eu tinha fechado, né? E eu estava muito feliz. E eu ainda tinha alguns que estavam em andamento, mas não tinha nada certo. Aí, quando foi essa semana, para honra e glória do Senhor, na sexta-feira, quando foi mais 3 empresas, já fechou o contrato comigo. E algo muito inexplicável, porque eu fui fazer as contas, né? Fechamento de mês, janeiro longo, né, para todo mundo. Eu falei, meu Deus, muito obrigada, porque o janeiro foi longo para mim e foi muito bom, porque eu fui vivendo exatamente nas mãos do Senhor, um dia de cada vez. E, para honra e glória do Senhor, nesse mês de janeiro eu fechei 10 contratos de locação. Isso nunca tinha acontecido na minha vida. E até a minha chefe, ela ficou muito surpresa, porque nunca tinha acontecido nem na empresa, e ela falou para mim, meu Deus, passa a bênção para mim, porque eu também estou precisando te ajudar e fechar alguns contratos. E assim, eu fiquei muito feliz, e é muito gratificante, porque o Wesley teve saiu da empresa, muita coisa aconteceu, já tem 2 meses que ele não recebe nenhum salário, nada. E o Senhor não tem deixado faltar exatamente nada na nossa vida. E ainda que a gente ficou preocupado, aluguel para pagar, as contas, até falei para minha mãe, eu falei, mãe, esse mês eu não vou conseguir te pagar. E agora, o que eu vou fazer? Aí ela também não se desesperou, ela falou, tá bom, dando para eu pagar o meu INSS, já tá bom. Mãe, você ficou sem receber seu salário esse mês? Para a honra e glória do Senhor, o Senhor, Ele tem suprido, assim, todas as necessidades da nossa casa. A gente não faltou com nenhum compromisso, principalmente o nosso dízimo, que foi a primeira coisa. Eu falei, pode faltar tudo, mas eu não vou deixar de dar o meu dízimo. E assim eu fui muito fiel. E a outra bênção que eu tenho foi conversando com uma pessoa, né? Eu estava falando o que estava acontecendo. Aí a Manu ficou um pouco gripada e eu já fico preocupada, né? Porque todas as vezes que ela fica gripada, a gente tem que ir para o hospital. Aí eu falei, meu Deus, e agora? A gente está sem convênio para eles. Aí eu fui, né, desabafei com essa pessoa e ela falou assim para mim, mas você não tem do que reclamar. Olha, tanta coisa que Deus está fazendo na sua vida. Aí eu falei assim, é mesmo, às vezes a gente é muito ingrato. Aí ela falou para mim, mas pode colocar eles no convênio, independente do valor. Os seus filhos não vão ficar sem convênio. Aí eu falei, Deus, muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado, assim, de cada detalhe. Só basta a gente ser fiel no pouco, porque o muito Ele vai dar para a gente. Às vezes a gente acha, o muito eu vou ficar milionário. Não. A gente é muito rico daquilo, da presença da família, dos ensinamentos, da palavra que é soltada aqui no altar. É só a gente praticar no dia a dia, que o Senhor vai cuidando de tudo. Amém? É isso. Glória a Deus. Vocês percebem que é só um pequeno segredo? E obedecer, confiar. Às vezes nós retemos tão pouco e Deus tem tantas coisas, às vezes, para nos abençoar. E é confiança em Deus, é confiança. A pastora estava até comentando, a Gabriele precisava passar vou até contar aqui rapidinho, né? E a Gabriele precisava passar fazer o exame, né? E passar no exame, o oftalmologista, né? Quer contar, pastora? Você quer contar? Espera aí, gente. Espera aí que pode vir devagar, pode vir devagar. Deixa ela contar, porque ela que foi, né? A paz, igreja. Eu falo para que a Gabriela, ela é tão abençoada que Deus cuida nos mínimos detalhes, né? Ela precisava urgentemente passar no oculista, porque o grau que ela usa é muito forte. E se eu fosse marcar no UPA ou na rede pública, ia demorar muito. E como ela volta a estudar, daqui umas 2 semanas, então ela disse que já não estava enxergando mais, quase. Então, eu gosto de passar com ela ali no H Olhos, que é particular. Eu liguei lá, como eu tenho um cartão, e eu tenho desconto nessa consulta. Então, eu perguntei o valor, né? Eles falaram
se eu tivesse o cartão era 160, se eu não tivesse o cartão era 300. Falei, eu tenho o cartão. Eu falei, então tá bom. Aí anotou, marcou. Quando eu cheguei lá, a consulta, a moça ia me cobrar R$300, porque tinha aumentado. Falei, mas o moço me falou 160. Falei, então tá bom, então eu vou fazer 160. Então eu vejo que Deus, Ele cuida das nossas vidas nos detalhes. R$300, para muitos é pouco. Mas para mim era muito, R$300 uma consulta no oculista. Então eu paguei 160. Então eu falei para ela, Gabriele, Deus cuida nos detalhes da sua vida. Aí a moça falou assim, nossa, acabou de aumentar o valor da consulta. É R$300, mas eu vou fazer 160 para você. Então Deus cuida de todas as coisas. Deus cuida dos detalhes. Deus cuida daquilo que nós nem imaginamos que Ele pode fazer, Ele faz. Amém? Então nós pagamos o valor que era o antigo, para a glória do Senhor. Amém? Amém. É que a nossa vida sempre é corrido, mas um dia eu quero para a gente pegar alguns detalhes, anotar o que praticamente que nós vivemos na nossa vida, a nossa casa, tudo que nós vivemos, tudo que Deus tem nos abençoado, e para compartilhar com vocês. Tudo aquilo que vocês vê, que nós estamos vivendo, é milagre de Deus, é o sobrenatural de Deus. É você chegar dentro de uma situação, você precisar de algo, a pessoa chegar para você e falar assim, não vou cobrar de você, não. Mas como? Não vou cobrar de você. Não, está aqui, não vou cobrar de você. Fica de presente para você. Qual a explicação? Deus. Então, a nossa vida, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós aprendemos a ser totalmente dependentes de Deus. E independente de qualquer circunstância, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Então, são experiências individuais que cada um passa. E você tem as suas experiências com Deus. Não despreze essa experiência que você tem. Tá? A pastora, nós viemos aqui já numa caminhada, não é hoje, não é 1 ano, 2 anos, não, são anos que nós vemos nós estamos nesse processo da nossa vida e nós temos visto a mão do Senhor agindo em nosso favor, a mão de Deus. Mas também nós não deixamos de ser essa pessoa, de ser um dizimista e ofertante na casa do Senhor. Como a Gabriele também, nós não deixamos. E nós somos participantes, nós somos assim, a nossa vida é completa. Nós entregamos a nossa vida, nós entregamos as nossas finanças, tudo que nós temos, o nosso trabalho também, temos também, e nós, quantas pessoas atendi ali, tem pessoas que eu atendi na social, a pessoa não pagou nada e desfrutaram de algo, estão desfrutando de algo, bênção, tiveram restauração na sua vida, e então nós amamos o que nós fazemos e para quem nós fazemos. Então nós somos livres. Então nada dessas coisas nos prende. Tá bom? Então agora, como eu sempre deixo para o final, mas eu queria só deixar um recado aqui. Hoje, tá? Quem aqui viu, eu postei no grupo a respeito do pastor Renato. Quem viu aqui? Alguém viu no grupo, pastor Renato? Ele está num processo aí, né, fazendo, acho que é quimioterapia, né? Alguns exames, e realmente ele precisa de ajuda. E ele é uma pessoa que sempre quando ele chegou aqui na cidade, ele falou, bispo, quando eu chego na cidade de São Bernardo do Campo, eu estou à disposição da Rocha Eterna. E realmente é. Quantas vezes ele foi participar lá do Missão Resgate, né, Pessote? Sempre quando ele chega aqui, ele participa. Gente, independente de como ele chega, se ele está com dor, se ele não está com dor, teve vezes que ele estava com dor, ele foi mesmo assim. Então ele é um homem também muito experimentado, um homem de Deus. E quando no monte, né, aquela vez nós fomos no monte lá, e passamos aquela situação tão constrangedora, ele estava ali juntamente com a gente. Então, eu gostaria que, no dia de hoje, nós temos nossos dízimos, nossas ofertas. Você quiser fazer um Pix, você pode fazer um Pix. Sua oferta, se quiser entregar, você pode entregar. Do valor que entrar hoje, nós vamos tirar uma porcentagem para entregar para o pastor Renato. Nós vamos enviar para ajudá-lo nesse momento que ele está passando. Tá bom, gente? Então, depois, você quiser fazer um Pix, você pode depositar lá, e dessa parte nós vamos entregar, passar para ele.
Tá bom? Amém? Vamos ficar de pé então, pega esse envelope. Consagra ao Senhor o seu dízimo agora, como eu disse, tem o Pix ali. Essa semana eu estarei, já falei com o rapaz, vou estar aí vendo a Kombi, vou ver como que está, tirar umas fotos lá, e para ver como que está, aí eu vou trazer imagem para vocês, tá bom? Pega esse envelope, põe no seu coração aí, é você e Deus, é você e Deus. Se você vai fazer o Pix, faz o Pix, tá? E faça tudo na liberdade. Vamos orar? Senhor meu Deus, nesse momento, Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua fidelidade, porque o Senhor é fiel. Tua palavra, ela diz assim, que ainda que nós podemos nos encontrar infiéis, mas o Senhor permanece fiel. E nós aqui te agradecemos, Pai, e por esse momento que nós temos, porque nós temos o que depositar no teu altar. Senhor, nós temos, ó Pai amado, do que realmente depositar daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Se o Senhor não colocasse em nossas mãos, jamais nós poderíamos realmente fazer, Senhor amado, deste momento, um momento tão alegre, um momento feliz, saber que podemos abençoar, podemos ser abençoados, consagrando a nossa casa, a nossa família sendo suprida, sabendo que nós podemos suprir, Senhor amado, também a tua casa, e quantos, ó Pai, são supridos também. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nessa noite. Por isso nós consagramos no teu altar as nossas ofertas, os nossos dízimos. Pedimos que o Senhor possa realmente derramar as tuas bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, Pai. E sobre todos aqueles, Senhor, sobre a vida do pastor Renato, que estará recebendo a oferta desta igreja, que nós entregaremos com muito amor, que venha prosperar, que venha, Senhor amado, Deus, atender as necessidades dele, Senhor. E te agradecemos, Pai, porque nós temos nesse coração, Pai amado, disposto a obedecer, e é isso que agrada ao Senhor, pois a tua palavra diz que realmente aquele que dá alívio, Pai, aquele que está necessitado receberá alívio, Pai, e por isso nós semeamos numa terra fértil. O Senhor é o teu servo, é uma terra fértil, Ele tem dado os frutos, Pai, muitos frutos, por isso nós semeamos com alegria, Senhor, vamos semear com alegria esta oferta, Pai, Senhor, e te agradecemos pelos dízimos, que, Senhor, os dízimos são com o propósito de suprir a tua casa, Pai, esta casa. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos e temos fé, Senhor, que o Senhor é o Deus que responde a nossa oração, e colocamos diante do Senhor, Deus, aquilo que temos como propósito, de um lugar onde nós possamos estar reunidos para congregar, um lugar, Senhor, onde o Senhor tem preparado para esta igreja, Pai. Eu creio no teu tempo, na tua hora, e por isso nós nos conservamos em paz, confiando no Senhor, porque o Senhor é fiel. Amém. Amém? Você que vai entregar a tua oferta, eu disse, pode sair do seu lugar. Aleluia. Bem, as crianças podem subir. Nós estamos aqui no propósito desse ano 2024, o ano da determinação. Amém, igreja? Vocês conseguem colocar um pouco de grave aqui para mim? Está muito. E como... filho, peraí, filho. Oh, Deus abençoe, tá? Opa, vamos colocar aqui. Aí. Glória a Deus. As crianças já subiram, né? Estão subindo. Como nós estamos num propósito esse ano, 2024, o ano da determinação, o ano profético da prioridade para Deus, curar as feridas, coragem para viver e intimidade com o Senhor. E nessa noite, acho que é importante nós realmente sempre lembrarmos e o quanto nós precisamos ser determinados na nossa vida em relação àquilo que Deus tem preparado, determinados na sua palavra, porque enquanto nós continuamos olhando para a nossa natureza, com certeza nós sempre vamos ser pessoas oscilantes na nossa vida, sempre vamos ser oscilantes na nossa
caminhada com o Senhor. Outrora vamos estar firmes, dando glória a Deus, outrora estaremos murmurando, né? E a questão toda é que Deus já sabe de todas essas coisas. Mas só que o risco é que nós podemos nos tornar pessoas que vamos ter uma vida murmurando, viver murmurando, e com isso nenhuma pessoa que vive na vida murmurando, ela desfruta das bênçãos do Senhor. Então por isso que essa frase eu acho interessante: nenhum homem, por mais capaz e talentoso que seja, alcançará seus objetivos na vida se a determinação não fizer parte do seu caráter. Tá? Nenhuma pessoa, até uma pessoa, para ela fazer algo errado na vida dela, ela precisa ser muito determinada. Ela precisa, porque senão não vai dar certo. E se ela fizer algo errado, dependendo da onde ela estiver, ela vai ter graves consequências. Então é muito interessante nós pensarmos sobre isso, tá? E nós estamos aqui, hoje temos um tema, mas só para lembrar, nós estamos na mensagem, nós estamos no texto aqui, na carta de Paulo aos Filipenses, e nós já tivemos o nosso primeiro tema, alegria de viver por Cristo. Segundo tema, unidade cristã e amor fraternal. E o terceiro tema foi caráter provado. E aonde nós falamos a respeito do caráter, aonde nós falamos testemunho de apóstolo Paulo, que no capítulo 2, que ele fala, né, a respeito de Timóteo e Epafrodito, e ele fala que ele estaria enviando eles, porque realmente eles eram pessoas que eles tinham uma sinceridade no coração. Então eles seriam pessoas que estariam ali justamente para atender a necessidade deles. Ele não estaria ali simplesmente para uma visita. Ele não era uma pessoa que estaria ali ser uma pessoa egoísta. Não, ele estava ali para atender as necessidades daquela igreja. E por isso Paulo fala assim: olha, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então ele destaca aqui o caráter de Timóteo e de Epafrodito. Epafrodito também, ele passou por algumas situações de enfermidade, e ali oraram por ele. Esse homem, ele acabou tendo a sua vida restaurada, passou por situações complicadas, e o apóstolo Paulo chega assim: olha, recebei pois no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, porque mesmo enfermo, ele não parou a sua missão, ele foi cumprir a sua missão, ele foi atender uma necessidade, ele recebeu o envio de apóstolo Paulo, e ele foi e cumpriu a sua missão. Então, e vemos que são homens provados, e uma das coisas que nós precisamos entender, que uma forma que Deus ele usa para realmente provar o nosso caráter, são as dificuldades, são as tribulações. Sim, que muitas vezes nós encontramos e nós não sabemos que nós temos essas debilidades, essas fraquezas, tá? Existem às vezes fraquezas nas nossas vidas que nós não sabemos, que nós vamos saber somente quando vier a aprovação que vem da parte de Deus. Eu estava me lembrando de Pedro. Muitos falam a respeito de Pedro. Pedro negou a Jesus, Pedro negou a Jesus. Mas vocês sabem por que ele negou a Jesus? Vocês viram por que ele negou a Jesus? Pedro é um homem que andava com Jesus. Pedro foi negar a Jesus quando chegou ao ponto que a própria vida dele estava ameaçada. Mas só que o Senhor Jesus já sabia, falou: Pedro, antes que o galo cante, você me nega. Porque Pedro achava, mais uma vez, Pedro se achava pronto para o seu ministério. Mas Jesus sabia que ele não tinha estrutura ainda. Então o Senhor foi lá e provou o quê? O caráter dele. E quando Jesus estava lá na cruz, quando Jesus estava ali, algumas pessoas falam assim: ei, peraí, você andou com ele, você estava com ele. Não. E ele ficou bravo ainda, Mas depois diz que ele saiu
constrangido, porque realmente ele viu que ele não era ainda aquela pessoa que ele achava que ele era. Mas Jesus sabia de tudo isso. É assim que o Senhor faz na nossa vida. Deus, ele trata e mostra, mas qual o propósito de tratar de tudo isso? Para nos provar, para nos fortalecer muito mais. Só que nós tentamos geralmente tirarmos o foco disso. Queremos muitas vezes colocar outra circunstância, colocar outra situação, ou melhor, nós queremos achar desculpas. O meu problema, eu estou assim por causa por causa disso aqui, por causa daquilo ali, por causa desse aqui, por causa... Não adianta. Deus, ele está te provando. Por mais que você consiga arrumar alguém para arrumar desculpa, a provação ela continuar na sua vida até você se render à vontade dele. Mas é uma escolha. Pois é. Faço uma pergunta aqui para vocês. Eu quero acreditar aqui que a maioria conhece a história de Jonas, né? A maioria que conhece a história de Jonas. Jonas, Deus deu uma missão para ele. Ele tinha uma missão para ir para um lugar, certo? De uma forma bem simples. Ele pagou o preço para ir para outro lugar. O que aconteceu? Aonde ele foi parar? Alguém pode dizer para mim? Olha o processo. Baleia, peixe. Olha o processo. No final, aonde o Jonas se encontrou? Onde Deus tinha enviado ele. Não onde Deus queria que ele estivesse. Então nós temos que tomar cuidado quando a gente pensa assim, mas eu tenho minhas escolhas. Talvez as suas escolhas vão te levar distante para um propósito de Deus, mas não quer dizer que você não vai chegar no propósito de Deus. Porque Deus, ele vai te cercar, Deus vai criar circunstâncias para tratar o seu caráter, para que você possa chegar e obedecer. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém. Então por isso que nós temos que estar atentos e temos que brigar com a nossa própria natureza, que realmente ela é desobediente. Para que eu pudesse chegar até aqui, olha quantas vezes eu briguei com a minha natureza e continuo brigando comigo, eu tenho as minhas guerras, mas é comigo mesmo, não transfiro para ninguém, sou eu, a minha própria natureza. Mas eu entendo que brigar com Deus, você já perdeu. Tentar brigar com uma vontade, você já perdeu, já começa perdendo. Tem uma vez o pastor Carlinhos, quando ele ministrou aqui, meu irmão, né, acho que muitos estiveram aqui, falou assim, olha, se você tiver que entrar numa discussão com a sua esposa, talvez você possa até ganhar. Com o seu filho, você pode até ganhar. Com um pastor da igreja, você pode até ganhar. Mas, irmão, não queria brigar com Deus, não. Já começa perdendo. Pedro foi assim. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, depois mandou avisar Pedro, que Jesus tinha ressuscitado, e tinha acontecido o milagre. Aí depois ele chega e fala assim, Pedro, quando você se converter, quando você se fortalecer, você vai lá e fortalece seus irmãos. Então Deus tratou na vida de Pedro. Quando nós olhamos a vida dos apóstolos, todos eles passaram por provações. Agora, por que achamos que nós não vamos passar por provações? Deus vai tratar com as nossas vidas. E por isso que nessa noite eu quero trazer aqui, falei assim, se nós falamos sobre um caráter provado, nós temos que falar também de um caráter aprovado. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3, carta de Paulo aos Filipenses capítulo 3, verso 12. Nós vamos ler até o 15. Nós vamos falar de um homem que teve um caráter aprovado por Deus. Agora, por que ele teve um caráter aprovado por Deus? Amém? Todos abriram? Vamos orar?
Deus, muito obrigado, porque mais uma vez estamos aqui na tua casa e nós temos uma oportunidade de fazer uma leitura, de ter as revelações que vêm do Senhor, vêm do alto, pelo teu Espírito. Senhor, que a tua presença seja tão real neste lugar que nada venha tirar-nos foco, nada venha roubar a nossa mente, que o inimigo não alcance nenhuma vantagem a respeito daquilo que for dito neste altar, Senhor, da compreensão, mas que todos nós possamos compreender e sairmos daqui fortalecidos, edificados, sabendo que temos um Deus que tem cuidado de nós, mas um Deus que trata as nossas vidas. Por isso, Senhor, seja com a minha vida, toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, e Te agradecemos que a Tua obra continua sendo feita dentro de nós, em nome de Jesus. O tema de hoje, então, é caráter aprovado. Esse é um texto base, vamos ler comigo. Olha só que Paulo ele diz aqui: não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado. Aquilo para que também fui conquistado por Jesus, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Há uma tradução na linguagem, na nova tradução, na versão transformadora, diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Jesus Cristo é o único perfeito. Mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição. Que perfeição é essa que ele fala agora? Essa maturidade, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, eu não alcancei, mas eu me concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo do passado, olhando para o que está adiante. Eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Eis aqui um homem com caráter aprovado. Um homem que não permitia que nada viesse embaraçar a sua vida, nem o evangelho que ele pregava. Por isso que é importante pensarmos sempre, essa questão de caráter. Quem é este homem quando ele teve encontro com Cristo, e depois quem foi este homem? Mas ele passou por um processo, e ao ponto deste processo que ele chega, quando nós olhamos aqui nessa carta aos Filipenses, nós vemos o amor que ele tinha por essa igreja, o respeito que ele tinha pela igreja, o cuidado que ele tinha pela igreja. No entanto, que ele chega num texto, no capítulo 3, do verso 1, ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Então, um homem que era um hebreu, um homem que realmente poderia trazer uma mensagem e cobrar das pessoas a circuncisão, esse homem ele diz assim: olha, não é na nossa força. Se nós somos resgatados, se nós queremos sentir essa presença de Deus,
Nós podemos sentir, é pelo Espírito. Não é necessário que eu realmente faça a marca, eu marque a minha carne, não. Porque antigamente, eles precisavam realmente ter essa marca, dessa circuncisão no corpo deles, para dizer que eles tinham um relacionamento com Deus. E aqui não. Paulo começa a dizer assim, olha, peraí gente, não é dessa forma, está errado. Então ele estava tendo um cuidado com a igreja, para que a igreja não se esfriasse, para que a igreja não se perdesse. E ele começa a motivar essa igreja. E de que forma que ele começa a motivar? Ele começa a falar o quê? Do valor inestimável de conhecer a Cristo. Ele começa a falar daquilo que tem importância, que era Jesus Cristo. Por isso que no texto, ele chega e diz assim, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Peraí, ele sendo realmente alguém, uma pessoa que era um judeu, ele é uma pessoa que realmente baseado na lei, ele tinha a sua base da fé na lei, ele fez o quê? Ele mudou totalmente, se converteu e começou a entender qual era o propósito de Jesus Cristo. E nesse propósito de Jesus Cristo, ele começa a reprovar a conduta dos judaístas naquela época, que queriam afastar as pessoas de uma vida, de uma intimidade com Deus. E Paulo fala assim, olha, o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Olha, tudo isso que eu tenho comigo, que eu recebi, nada se compara com a presença de Jesus Cristo. E ele fala, olha, assim deveras, no capítulo 3, verso 8, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quer dizer, para ele nada tinha mais valor do que a mensagem de Cristo, nada mais tinha valor do que isso. E o que nós vemos? Muitas vezes, algumas pessoas querendo resgatar novamente essa religiosidade, esse ensinamento. E quantas pessoas têm se esfriado, quantas pessoas têm se afastado de um relacionamento verdadeiramente com Deus? Quantas pessoas têm se esfriado um relacionamento com seus irmãos? Quantos? Mas Paulo aqui ele não aceita, por isso que ele denuncia aqui, fala que são falsos mestres, são pessoas que não estão levando a verdade. Olha esse homem poderia fazer assim, olha, deixa isso aí de lado, não quero nem saber, eu vou preocupar, não, ele começa a instruir aquela igreja, ensinar aquela igreja, olha, está errado desta forma. Há uma tradução aqui, e eu gosto de pegar algumas traduções bem interessantes, diz assim no capítulo 3, verso 1, por fim, meus irmãos, alegre-se no Senhor, nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e o faço para protegê-los. Verso 7, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é, com base na fé que Deus nos declara justo, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição de mortos. Apóstolo Paulo, um homem que trabalhava em favor da igreja. Não precisa abrir, em Colossenses capítulo 1, verso 24, 29, diz: alegro-me, a carta de Paulo aos Colossenses, alegro-me quando sofro por vocês e meu corpo, pois eu participo dos sofrimentos de Cristo, que continua em favor do seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir ao seu povo.
anunciando sua mensagem completa. Essa mensagem, ela foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. No verso 28, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos, ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim. Se nós formos olhar outras cartas também, apóstolo Paulo, nós vemos o apóstolo Paulo cuidando da igreja. E essa é uma das missões que nós temos também, de cuidar da igreja, de cuidar daqueles que realmente pertencem a Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço. Outro dia estava vendo uma mensagem, numa noticiário, e lá no congresso chegou uma pauta, que essa pauta ia vir realmente contrária à igreja. Sabe o que o jornalista ali falou? Você pode ter certeza que essa pauta não vai passar. Falou assim: ele não vai enfrentar a igreja, ele não vai enfrentar os cristãos. Ele sabe com que eles estão mexendo. Mas olha a igreja, olha a igreja hoje em si mesmo. Quantas confusões, quantas intrigas, quantas discussões. E ela vai minando as forças, e vai minando as forças. É um torcendo contra o outro, e aquela coisa, tudo acontecendo. Quer dizer, a própria igreja está se minando, ela mesma. Ela consegue? Sim, consegue. Mas que diz a palavra do Senhor? Ai daqueles que mexeram com meus pequeninos. Ai daquele que fizeram alguém tropeçar. Então nós precisamos estar atentos. Espera aí, nós não fomos chamados para trazer a desordem, nós não fomos chamados para trazer desordem na vida das pessoas. Não importa como essa pessoa ela possa estar na vida dela. A igreja foi chamada para poder acolher essas pessoas, porque quem vai julgar? Vai ser o Senhor. Nós estamos num período, num tempo da graça, e as pessoas elas têm a oportunidade na vida delas, elas poderem se arrepender, de reconhecer os seus erros, os seus pecados, as suas falhas. Mas os seus erros, suas falhas é mediante a palavra do Senhor, daquilo que é pregado, não daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. É daquilo que a palavra do Senhor ela diz. Como às vezes as pessoas chegam e falam assim: olha, quem vai para o céu? Não sei, irmão. Está escrito na palavra aqui, mas se a pessoa se arrepende, Deus, eu não vou me desgastar com aquilo que é para o Senhor aquele grande dia. Eu tenho que realmente me desgastar em pregar o Evangelho. Eu tenho que me desgastar em pregar a palavra do Senhor, e de levar as pessoas ao encontro com o Senhor, levar elas muitas vezes ao arrependimento. Talvez às vezes a mensagem é uma mensagem que vai de confronto aquilo que é do seu eu, mas essa mensagem é que vai te levar você à presença do Senhor Jesus. É isso. Portanto, que você não possa querer muitas vezes procurar na internet: esse pastor eu gosto porque ele traz uma mensagem tão legal, tá massageando o seu ego. E se Jesus voltar hoje? Eu preciso ser confrontado, porque eu sei o que habita em mim, eu sei da minha natureza, eu sei. E às vezes nós achamos que nós somos bonzinhos, só quando a palavra do Senhor diz totalmente o contrário, que não habita bem algum em nós. E quando eu olho o apóstolo Paulo aqui, ele sendo combatido em todo o tempo, mas mesmo assim no sofrimento, ele não se levanta para murmurar, ele continua servindo a igreja, ele continua servindo aos irmãos. Agora, se ele é uma pessoa com um caráter aprovado por Deus, a tendência é de gerar pessoas com o quê? Com também um caráter aprovado por Deus. Olha só, esse exemplo a ser seguido, 2 Timóteo no capítulo 2, do verso 1 ao 19,
olha a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e diz assim: eu estimulo no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Observa o conteúdo dessa carta que ele manda para Timóteo, tá? Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Ele já começa assim: você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as. Você viu? Olha, você me ouviu ensinar as verdades confirmadas por muitas testemunhas. Testemunhas, que testemunhas? Confiáveis. Agora, você vai ensinar as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Agora, o que eu passei para você, Timóteo, você vai passar, mas para quem? Para pessoas que realmente estão, pessoas que têm responsabilidade, que são sérias, para que elas também possam passar a outros, não de uma forma distorcida, vamos dizer assim. Aí ele coloca aqui no verso 3: suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras, e o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Que carta, que coisa mais linda. Ele mostrou uma realidade aqui para Timóteo. A responsabilidade que ele tinha, não é somente ele receber, mas era para transmitir para os outros. Aí eu fico pensando, o que será que nós transmitimos dentro da nossa casa? O que será que nós transmitimos no nosso local de trabalho? O que nós transmitimos para pessoas que Deus permite estar perto de nós? Verso 8: lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio, e por causa disso eu sofro e estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Eu estou disposto, eu estou determinado. Não importa, eu posso estar preso, mas o evangelho não vai parar. Eu vou realmente me permitir ser usado por Deus. Verso 11: esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Aí ele coloca: lembre-se dessas coisas, e a todos, e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave juízo a quem as ouve. Paulo, um trabalhador aprovado por Deus. Timóteo, ele já estava ensinando alguém aprovado por Deus também. Há um texto aqui ainda: esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus em que você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas, profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer. O exemplo como ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com essa inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos os que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Olha só o conteúdo desta carta que Paulo escreveu a Timóteo.
Que coragem esse homem tinha. Coragem. E eu imagino ainda Timóteo recebendo essa mensagem. Então, quem eram esses homens? Eram homens que estavam comprometidos com o Evangelho. Eles tinham uma verdadeira aliança com o Senhor Jesus Cristo. E às vezes eu fico me pensando, Deus, quanto que eu preciso mudar quando eu olho? Quanto que eu preciso lutar comigo mesmo? Quando eu penso em Pedro, eu falo assim, meu Deus do céu, Pedro negou, mas é porque era a vida dele. Às vezes a gente quer por causa de coisas passageiras. Ficamos angustiados, sofrendo, não quer mais adorar, não quero mais adorar o Senhor, não quero mais ir para a igreja, chega, não acabou. Mas peraí, por quê? Por coisas passageiras. Continuando. Para se ter um caráter aprovado por Deus, é preciso passar pelo processo. Fala a pessoa que está ao seu lado, fala assim, para se ter um caráter aprovado por Deus, é preciso passar pelo processo. Fala, provação. Tribulação, é sofrimento, é isso. Mas olha só, Romanos 5, capítulo 5, verso 3 até o 6. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvermos a perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração em seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa, morreu por nós pecadores. Se você está passando por alguma tribulação, faça uma análise. Será que não foi você mesmo que provocou isso? Já houve momentos na minha vida que eu estava passando por algumas situações, eu falei assim, eu fui dobrar, falei, Senhor, eu não estou aqui para poder questionar o Senhor de nada. A Bíblia fala assim, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Mas eu fui falar, eu falei assim, Senhor, o que era esta situação? Porque o que eu precisava? Eu estava indo tomando as decisões corretas para sair daquela situação. E daqui a pouco, quando eu ouço aquela voz falando no meu coração, eu estou provando a tua fé. Ao mesmo tempo, veio um conforto, veio um consolo, mas a provação ela continua. E cada dia eu encontro forças nele para eu poder continuar, falar e entender que Ele está comigo. E aí mais ainda eu entendo aquela música, quando aquele rapaz ele fala, se Deus fizer Ele é Deus, se não fizer Ele não é Deus, se a porta abrir Ele é Deus, mas se fechar Ele continua a ser, Ele é Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro a Ele pelo que Ele é. Se o Senhor não fizer, Senhor, eu vou continuar te adorando. Se não acontecer como eu espero, Senhor, eu vou continuar te adorando, porque Tu és o meu Deus. Tudo que eu preciso eu tenho o Senhor Jesus. Ele está no controle de tudo. Ainda que a minha vida há tanta imperfeição, mas eu estou no processo. E eu agradeço a Deus, porque quando chegar esse dia da perfeição, eu sei que vai me recolher. Tiago capítulo 1, verso 2 e 4, fala os benefícios das provações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. É necessária a aprovação. Fala a pessoa que está ao seu lado, fala assim, é necessário a aprovação para você crescer no seu relacionamento com Deus. Gente, vamos pensar aqui comigo.
Pega aqui o Plínio aqui. Plínio, você trabalha, é soldador, né? Quantos anos? 19 anos. Chegando à maturidade, 19 anos. Como que foi o seu primeiro dia para você começar? Ele limpava as peças que soldava. E hoje? Assiste homem. E ele é uma das pessoas de confiança lá. Vou pegar aqui. Rogério, sei que você pilota empilhadeira lá, né? Facinho, né? Ficar dirigindo para lá para cá, não é, gente? Ficar dirigindo lá para cá, passeando a noite toda de empilhadeira para lá para cá, tá? Fala uma coisa, quantas pessoas já morreram nesse trabalho que você... Perdeu perna, coluna, complicado. Quantos anos você está no ramo, hein, da profissão? 20 anos. Ele é mais velho que o... 20 anos. Foi fácil? Tem sido fácil? É fácil? Tem sido fácil? Por que que agora nós entendemos? Nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo e queremos viver uma vida tão tranquila. Se nós podemos falar de paz, é por causa de Jesus Cristo. Se nós podemos falar de esperança, é por causa de Jesus Cristo. Então, quer dizer, se há um processo de Deus dentro das nossas vidas, como que nós vamos pensar que vai ser fácil? Não vai ser fácil para ninguém. E não vai ser fácil mesmo. Quando menos você está dizendo não, é mais que Deus vai falar, agora que eu quero. Senhor, mas é isso mesmo que eu quero. Senhor, mas eu quero abrir mão. Mas eu quero minha vontade. Você vai fazer minha vontade. Mas Senhor, eu não quero saber, mas você vai fazer. Foi que nem de um pastor uma vez que eu estava ouvindo. Ele falou assim que ele estava passando um momento na vida dele financeiro que estava um negócio tão complicado que ele falava assim, pelo amor de Deus, estava complicado, gente, estava complicado. Aí daqui a pouco chegava o pastor líder dele e falava assim, hoje você vai pregar sobre dízimos e ofertas. Eu? Você vai pregar, mas não é mais, Deus falou que é você, pronto, acabou, tá bom. E ele pregando que Deus ia abençoar, que Deus abençoava, né? Aí daqui a pouco, quando chegava no outro culto lá, ele subia e falava assim, irmão, o pastor, quando o pastor pregou, ele profetizou sobre a minha vida, e olha, aconteceu um milagre mesmo, olha, aconteceu isso, e começou a contar. Aí chegou um dia, olha, aquele processo lá, que o pastor falou, você profetizou de um processo. Ele, profetizei do processo. Então, Deus fez um milagre, agora a minha vida mudou. Ele falou, Senhor, e eu? O Senhor esqueceu de mim? Hoje, acho que ele tem uma vida mais tranquila, financeiramente. Mas ele passou pelo processo. Se numa empresa você passa por uma experiência, por um processo de amadurecimento, por que que hoje no ministério nós pensamos diferente? No nosso chamado, porque nós mesmos permitimos nos enganar, porque Jesus Cristo, quando ele chamou os seus discípulos, que ele falou assim, olha, eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homens, pescadores de homens. Se Deus está chamando, Deus está trabalhando na sua vida, é para você ser pescadores de almas, não é para você gerar profissionais, não, é você resgatar almas. Jesus Cristo, Ele veio, realmente o Pai lhe entregou para morrer, para Ele resgatar almas. O que mais nós fazemos? Só dá uma pausa aqui. Você fazer uma reflexão. Feche seus olhos um pouquinho. Permita que o Espírito Santo de Deus te conduza a você. Se o maior propósito do Senhor, Jesus Cristo, Ele veio para
resgatou, chamou os discípulos, ele falou assim: olha, eu estou chamando vocês para resgatar homens. Quantas pessoas hoje que estão ao seu lado, a começar dentro da sua casa, que elas já foram resgatadas pelo Senhor? A alma delas. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de almas. Quantas? Dentro da sua casa. Quantas pessoas no local de trabalho que está à sua volta? Quantas pessoas que já se converteram e entregaram a vida delas para Jesus? Quantos irmãos seus que está à sua volta, que um dia estavam frios com as lutas, e você os ajudou a se levantar e ele continuar a caminhar? Se o Senhor te resgatou, é para isso, para você resgatar vidas, resgatar almas. Você pode ter os teus sonhos, não é nada de errado. Seus desejos para você conquistar nessa vida, não é nada de errado. Se você é uma pessoa que deseja realmente ter um salário, quer ganhar mais, não há nada de errado. O que você não pode é permitir você se corromper, perder a essência. Por isso que Paulo falava a Timóteo aqui, ó: Timóteo, procura apresentar-te aprovado diante de Deus. Prioridade são as almas. Resgatar as almas. Que as almas que estão na minha casa. Eu, quando olho para minha esposa, eu não olho a esposa, mas olho para a alma dela, como que está. Quantas vezes já passei no corredor, quando eu olhei ela não estava bem, sem ela falar nada. E eu vi que ela estava aflita, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu simplesmente fui e dei um abraço, eu não falei nada, e fiquei um tempo com ela. E ela começou a chorar, e ela começou a falar. Daqui a pouco, quando terminou, ela falou assim: nossa, Deus tem feito tantas coisas. O que aconteceu comigo, o que estava acontecendo comigo? Porque Deus tem feito tantas coisas. Na mesma hora resolveu um abraço. Resolveu. Dentro de casa. A minha filha também. Um dia ela chegou em casa e falou assim que achava que ela não... O chamado dela, ela tinha pedido prazer. Falei, vamos orar. Eu não falei uma palavra. Aquilo que Deus me deu, aquilo que eu entreguei para ela. Como profissional, como psicanalista, daqui a pouco ela para e fala assim: nossa, pai, tem nada a ver do que eu estava pensando, pai. Eu estava aqui tão triste, pai, nem entendi o que estava acontecendo isso dentro de mim, pai. Nós nunca jogamos ela, nunca colocamos ela contra a igreja. Nós sempre entendemos o processo, que não é fácil, mas é aí, estamos sendo aperfeiçoados todos no amor. Hoje ela luta com ela mesma, com o eu dela. Tem questões que ela entende, ela fala: pai, eu sou perfeccionista, eu preciso tratar isso. Deus já está tratando de você. Mas nunca fomos um canal desmotivador na vida dela, para ela cumprir o chamado dela. Nós precisamos realmente rever tudo isso. Dentro da nossa casa, das pessoas que estão ao nosso lado. Até mesmo da nossa vida. A Bíblia, ela diz assim, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. A
Bíblia fala, está escrito que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quer dizer, como que está o meu coração? Tem vezes que se eu não analisar o meu coração, eu vou falar coisas que não se devem. Uma vez, acho que foi um texto, não sei se foi Paulista Milhões, falou assim: não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Não verbalize na sua casa que você não quer ser manifesto, quer ver manifesto. Não verbalize no seu local de trabalho. Não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Então abençoe, abençoe. Talvez chegou o dia de você estar recebendo o seu salário. Agradeça ao Senhor porque você tem onde você está recebendo. É Deus que está permitindo, Deus está colocando nas suas mãos. Agora peça a sabedoria do Senhor para você saber administrar. Peça sabedoria a Deus para você saber administrar. Coloque diante do Senhor. Faça isso com temor e com tremor, porque todos nós, igreja, às vezes nós observamos e achamos que nós temos controle de alguma coisa. Temos sim, Deus entrega, mas nós vamos prestar conta diante de tudo aquilo que nós fazemos nessa terra. Nós vamos um dia prestar conta. Eu vou prestar conta do quê? Daquilo que eu fiz, não daquilo que eu deixei de fazer, que era para eu fazer. Se Deus entregou algo, um recurso na sua mão, ore ao Senhor, consagre ao Senhor, e depois você começa a administrar. Tira aquilo que, se Deus tira aquilo que está na palavra, aquilo que realmente pertence, que é do Senhor, e depois você vai administrar aquilo que ficou nas suas mãos. É temor, é tremor. É um processo, não é fácil. Mas Deus está investindo na sua vida. Deus está investindo na sua vida. Não quer dizer que Deus vai desprezar não. Quer dizer que Deus te abandonou, não tem nada, não tem isso, não está escrito nada disso. Não estou falando de salvação, eu estou falando de um processo de Deus para a tua aprovação. Continuando. Primeiro nós falamos do processo. Segundo, renunciar-se a si mesmo. Lucas capítulo 29, verso 23 e 24, disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Negue-se a você mesmo. Acho que não precisa nem dizer muita coisa. Mateus capítulo 16, verso 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Por amor. Negue-se a si mesmo. Olha, mas tem que ser, eu penso que tem dessa forma, não vejo nada de errado. Ok, vai para a palavra do Senhor. O que diz a palavra? Você está errado? Esteja errado. Se você tem uma guerra, Senhor, eu tenho uma guerra, eu estou errado, mas eu estou numa guerra, comigo mesmo, Senhor. Então eu oro, eu coloco o Senhor, me ajuda a vencer esta guerra, Senhor. Eu vou lutar para vencer esta guerra. Eu não vou ficar arrumando desculpas, porque está escrito. Terceiro, obediência a Deus na sua palavra. Evangelho de Lucas também, capítulo 6, 46 a 49. Por que vocês me chamam Senhor e Senhor, se não fazem o que eu digo? Algumas traduções falam que eu mando. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa, que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. E quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas.
Senhor, eu te amo, mas não obedece. Está escrito, Evangelho, é Lucas, capítulo 6, verso 46. Não precisa nem discutir, está escrito. João 14, 21. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados do meu Pai. E eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Uma outra tradução diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O maior mandamento. Um dos especialistas na lei que ouviu uma discussão, compreendeu que Jesus tinha respondido bem e perguntou-lhe: qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: o primeiro mandamento é: ouve Israel, só o Senhor é, apenas Ele é o nosso Deus. Ama o Senhor o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamentos maiores do que esse. Numa outra tradução, o especialista na lei respondeu: falaste com verdade, Senhor, ao dizeres que só há um Deus e não existe outro. Eu sei que amá-lo com todo o meu coração, com todo o meu entendimento e com toda a minha força, e amar o próximo como a mim mesmo, é muito mais importante do que oferecer sacrifícios no altar do templo. Porque na época eles ofereciam sacrifício. Apercebendo-se da compreensão daquele homem, Jesus lhe disse: não andas longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atrevia a fazer qualquer outra pergunta. Agora, por que nós pregamos tudo isso? Porque o Senhor vai voltar. Ele está voltando. Ele vai voltar. E eu pergunto, como que será que Ele vai encontrar a sua noiva, a sua igreja? Mateus, no capítulo 7, verso 21 ao 23, diz assim: nem todos que me chamam Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, e não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Outra tradução: então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastam de mim, vocês que praticam o mal ou a iniquidade. E às vezes nós estamos tão preocupados com nossa casa, com as contas que vai pagar, com o que vai acontecer, e saber que Jesus pode voltar a qualquer momento. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. A tradução na linguagem de hoje: porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez, bom ou de mal, na sua vida aqui na terra. Todo dia nós temos que fazer as nossas escolhas. Quando você levantar todas as manhãs, consagre o seu dia ao Senhor. Observe qual é a missão que Deus tem para você nesse dia. Queria chamar já os levitas. Observe o que Deus quer que você faça. Dentro da sua casa, talvez você vai perceber dentro da sua casa que você precisa chamar e sentar e conversar com o seu filho e falar a respeito de uma responsabilidade. Talvez você vai sentar e conversar com o teu marido, com a tua esposa, porque algo está errado, que não está de acordo com a palavra do Senhor. Talvez vocês vão sentar e conversar e falar assim: está fora da palavra, então nós precisamos nos enquadrar realmente dentro da palavra, porque senão com certeza nós vamos ter sérios problemas. Pense nisso.
Você tem um chamado do Senhor, você não faz como você quer. Tem aqui a palavra do Senhor, ela ensina como se deve ser feito. Se eu tenho um chamado pastoral, independente de qualquer situação, eu sou um pastor e pastoreio. Mas eu cuido de pessoas para Deus. Uma vez uma pessoa chegou para mim, faz muito tempo, e falou assim: bispo, ninguém vai conseguir te idolatrar. Na hora eu não entendi o porquê ele falou. Que a tendência realmente das pessoas gostarem tanto de uma pessoa, que a tendência delas é colocar a pessoa no altar. Não, esse é o cara. Não é porque ele ministra, não é uma pessoa, não. E não, o que ele mandar, alguns imitam até a voz da pessoa. Então, eu não entendi na hora, eu falei assim: amém, ainda bem, né? Aí um dia chegou um pastor, eu falei: Deus, eu estava com uma mensagem para trazer, que eu falava assim: meu Senhor, eu vou trazer essa mensagem, eu não sei quem vai estar na igreja, como que vou trazer uma mensagem dessa? Eu falei: Jesus amado, irmãos, pensa que ministério é fácil? Não, a gente soa, por quê? Porque a responsabilidade da mensagem que estou trazendo, que a gente está trazendo. E eu lembro que eu fechei a porta do carro, e na hora que eu estava saindo, chegou uma pessoa e disse assim para mim: bispo, ainda que possam te atirar pedras, nunca e nenhuma vai atingir você. Eu, Jesus amado, falei: Pai da glória, Senhor, que mistério é esse? Que é isso? E naquele dia foi uma mensagem, aqui é leitinho, essa aqui é a leitinha da mensagem que foi naquele dia. E na hora que finalizou, eu chamei quem queria vir para frente. Acho que tinha pessoa que só estava esperando, foi correndo, tinha gente que ir lá para frente, e eu olhava assim e falava: meu Deus do céu, eu falei: Senhor, aí o pessoal começou a orar, aí eu olhava assim, tinha gente que estava sendo renovado no Espírito Santo em línguas, chorando, quebrantado, outros caíram de joelhos, orando, outros se arrependendo. Aí eu olhei e falei: sim, Senhor. Falei: então, não é para você entender, faça o que eu te mando. Ministra aquilo que a minha igreja ela precisa. Espere sempre isso de mim, por amor à vida de vocês. Eu vou sempre ministrar aquilo que Deus põe, Deus quer, Deus põe no meu coração e deseja para a sua vida, para o seu crescimento, para o seu fortalecimento, para que você tenha essa intimidade com Deus. Sabe que o Senhor está aguardando da sua igreja, que ela volte, esteja de joelhos, que ela esteja de joelhos, que ela realmente seja uma igreja que diz assim: Senhor, pode falar que eu estou aqui para fazer, para cumprir teu chamado. O que é para ser feito? Estou aqui, Senhor. Eu renuncio o meu eu. Estou aqui para servir, Senhor, sem questionar, e vou fazer o meu melhor. Vou fazer o meu melhor, Senhor, porque é para o Senhor e para os meus irmãos. Eu vou fazer o melhor, Senhor. Eu vou fazer o meu melhor. Deus nos chama nessa noite por um compromisso. Às vezes ficamos preocupados. Falo para você: Deus é o dono do ouro e da prata. Deus está no controle de todas as coisas. Você que entrou nessa noite aqui angustiado por causa de algo financeiro, entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Ah, mas faz tanto tempo. Então, renova a tua aliança com Ele. Se Ele diz na sua palavra que Ele é dono do ouro e da prata, por que você está angustiado? Então Ele não é Senhor na sua vida ainda. Você pode ter lutas, mas Ele não é Senhor ainda. Você precisa entregar a tua vida para Ele, para os cuidados dEle. Você que anda angustiado, sem força de você cumprir o teu chamado, coloca diante dEle. Ele fala assim que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno dele, de receber a presença. Aí, daqui a pouco eu quero fazer o quê? Senhor, quero barganhar com o Senhor. Mas Senhor, olha, eu vou fazer quando tudo estiver certo. Mas é quem manda, quem é Senhor? É você ou Ele?
Como já trouxe. Mas é bom relembrar. Quando nós recebemos realmente a mensagem, olha, sabe quando vocês vão ter o que vocês querem? É quando vocês se posicionarem como Deus quer. Aí saiu uma pastora, mas não é para fazer barganhar com o Senhor. Eu fico parado analisando. Irmãos, não é que foi mesmo? Quando nós nos apresentamos diante da autoridade, falou assim: estão aqui para servir. Primeiro diácono na igreja Rocha Eterna, quem que foi? Foi eu. Minha esposa estava secretária. Passado um tempo, ficou grávida, recebeu o presente que ela queria. Às vezes nós queremos algo de Deus, mas nós não queremos entregar para Deus o que Ele está pedindo. Eu desafio você nessa noite: o que Deus está pedindo para você nessa noite entregar? Deus está pedindo para você entregar nessa noite. Faça uma reflexão. Analise, olhe para você, para dentro de você, o que Deus está pedindo para você entregar nessa noite. Eu já vou trazer para você aqui nessa noite que você vai ter uma grande luta. E essa grande luta muitas vezes não é o diabo, é o seu próprio eu. Eu sei porque eu passei por isso. Eu relutei. Mas sabe o que aconteceu? Eu caí de joelhos. Qual é a vontade de Deus para a sua vida nessa noite? O que Deus quer da sua vida que você faça? Feche seus olhos. Te convido você nessa noite a você ter um compromisso com Deus. Tenha um compromisso com Deus. Sabe, para de ficar questionando. Seja uma pessoa mais simples. Deus, Ele é simples. O que Deus quer que você faça? Outro dia conversando com uma pessoa, uma médica, e ela disse assim que como ela amava o trabalho dela, o serviço dela. E quando chegava pessoas que às vezes ali estavam praticamente entre a vida e a morte, na mesma hora ela cuidava daquela pessoa. E Deus trazia de volta para ela e para a família. Teve uma vez, ela falou que chegou uma jovem, ela até comentou comigo, falou: olha, chegou uma jovem, um paciente na UTI para mim cuidar. E essa menina, ela estava praticamente entre a vida e a morte. E não descobrimos, passando a medicação, não descobrimos. E essa menina estava morrendo. E a mãe dela foi lá e pegou o celular dela, desbloqueou. E a mãe dela correu no hospital para falar com a médica: doutora, eu não sabia, minha filha estava fumando um cigarro eletrônico. Ela falou: ao mesmo tempo que eu chorei de ver aquela mãe, que ela descobriu que a filha dela estava acabando com ela mesma. E ela estava perdendo a filha dela. E ao mesmo tempo para mim foi uma alegria, porque eu tive uma resposta. Na mesma hora ela falou assim: já entrei com a medicação correta. Passados uns dias ela estava no consultório, ela falou assim, ela fala: doutor, sabe aquela paciente? Eu sei, como que ela está? Eu falei: e aí? Ela teve alta hoje, ela foi embora para a casa dela, ela está bem. Deixa Deus te usar nessa profissão que você tem. Não se esfria não seja escravo do sistema não. Tem pessoas que só levantam pela manhã e vão trabalhar por causa do dinheiro. Não seja escravo do sistema. Que no seu trabalho você possa olhar para as vidas, que você faça com excelência tudo aquilo que Deus te deu, faça com excelência, mas não seja escravo do sistema. Quantas contendas, quantas confusões dentro de casa por causa de dinheiro. Esfriou o amor. Esfriou o amor. Mas ainda dá esperança. Nessa noite você pode resgatar aquilo que talvez tenha sido perdido. O que Deus trouxe para você, não sei, nem ia trazer isso aqui, Deus me trouxe aqui. Seja um servo onde você está. Feche seus olhos.
Eu queria chamar a Fátima aqui. Feche seus olhos, comece a fazer a tua oração. Eu não sei que Deus ministrou no teu coração nessa noite. Se Deus está trazendo um arrependimento, se arrependa hoje. Não deixa para amanhã não. Não deixa para amanhã não. Se arrependa hoje. Sabe, não deixa para amanhã não. Talvez você se arrependa aqui, o milagre está acontecendo na tua casa, o milagre vai acontecer na sua vida, o milagre vai acontecer na sua esposa, ou até mesmo na sua própria vida mesmo vai acontecer um milagre. Talvez lá no seu local de trabalho, onde você fala, poxa, né? Pode ficar um pouquinho ali, já falo com você. Talvez você olhe e fale assim, Senhor, quanto problema, Senhor, quanta situação que estou passando na minha vida, Senhor, essa pessoa fica me perseguindo. Eu quero dizer para você, talvez essa pessoa é uma bênção na sua vida, que quando você começar a orar por essa pessoa, quando você começar a olhar, o teu maior chamado é você ser uma bênção na vida da pessoa, não é você concordar com o erro, mas é você levar o amor, expressar o amor, você vai viver as bênçãos do Senhor. Às vezes, um gesto é muito mais do que uma palavra. Às vezes nós pregamos, mas não há nenhuma atitude de amor. Aleluia. Faça a tua oração agora. Faça a tua oração, coloca diante do Senhor. Continue falando com o Senhor. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens para mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Oh, aleluia. Faça nessa noite. Renova a sua aliança com o Senhor se você quebrou nessa noite. Faça. Se você quebrou, eu quero dizer para você, tudo aquilo que o diabo ele espera, que ele aguarda para que realmente ter uma brecha na nossa vida, para agir. Muitas vezes ele não age na nossa vida, mas age nos nossos filhos. Muitas vezes ele toca nas nossas finanças. O devorador vai entrando, tudo aquilo que você planeja, daqui a pouco muda tudo. Eu quero dizer para você, Deus está te chamando você para uma realidade de reino. É uma dependência, total dependência de Deus. Se Deus fizer, você vai realmente agradecer. Se Deus não fizer como você quer, mas você vai continuar a confiar nele. Então faça isso nessa noite. Renova a sua aliança com Deus. Para de murmurar. Talvez você está olhando, mas como que está? Olha a situação que está. Eu quero dizer para você, para de olhar e murmurar. Dobra o teu joelho e começa a exercer a sua fé nessa noite. Exerça a sua fé. Confia. Se havia algum mal em você, eu quero dizer para você, não é diferente de cada um de nós aqui não. Cada um de nós temos um mal dentro de nós, mas nós temos que combater esse mal. E como nós combatemos? Quando nós nos submetemos à vontade do Pai. Oh, aleluia. Oh, Deus, continue orando. Eu sei que serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar,
eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. com teu Espírito derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, Andar na tua direção. Aleluia. Você pode ficar de pé nesse momento. Você pode ficar de pé e colocar a sua vida, o seu coração diante do Senhor. Às vezes tem impurezas realmente dentro de nós, mas Deus quer purificar, Deus quer tratar, Deus quer que novamente nós tenhamos a presença dEle. Deus quer que nós venhamos estar junto dEle, mas nós precisamos rasgar nessa noite o nosso coração. Aleluia. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. eu vou fazer tua vontade, Andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu queria passar agora, nesse momento, para Fátima. E nós vamos orar em concordância. O que o Espírito Santo de Deus trouxe ao coração dela nesse momento. Às vezes, nós não entendemos alguns processos na nossa vida do que está acontecendo. E às vezes é necessário que os céus sejam abertos para que nós possamos receber a revelação que vem do alto. Lutamos com as nossas próprias forças, mas não temos entendimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Mas em nome de Jesus, você vai sair daqui essa noite com entendimento, para você obedecer ao Senhor, para você obedecer ao Senhor, e você ver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a tua vida financeira. Você ver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Vamos continuar, igreja, colocando a mão nos nossos corações, declarando que nós vamos sair daqui diferente, que o nosso coração é terra fértil, é do nosso coração que procede fontes de vida, é do nosso coração que traz o verdadeiro arrependimento, é através do nosso coração que a santidade do Senhor flui em nós. Então apresenta o teu coração, porque toda palavra dessa noite vai se cumprir em nós, porque o nosso coração pertence ao Senhor. Por isso, no nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que toda palavra, Senhor amado, que Tu trouxeste nessa noite, nós profetizamos que o nosso coração Te pertence, o nosso coração é terra fértil, o nosso coração, Senhor amado, ele vai sair, Senhor amado, todas as feridas emocionais do nosso coração. Senhor amado, nós profetizamos agora que o Teu governo está sobre o nosso coração. Nós declaramos, Senhor amado, tudo aquilo onde nós fomos feridos, nós profetizamos a cura. Aonde nós somos feridos na paternidade, nos nossos pais, nas nossas mães, nos nossos familiares, tudo aonde fomos feridos, na escola, no trabalho, todas as áreas emocional, nas áreas de ferida, aonde teve o medo, aonde teve a angústia, aonde teve a rejeição, aonde teve a mágoa, aonde teve a amargura, aonde teve a falta de perdão, nós liberamos agora na nossa vida e no nosso
nosso coração a vida de Deus, e que toda renúncia, Pai, a tua palavra diz, Senhor, que Paulo renunciou. Paulo estava preso com algemas, mas a alma dele estava livre, o coração dele estava livre para te adorar. Por isso, Senhor, a marca de um coração com renúncia é o espírito de adoração. A partir de hoje, Pai, marca os nossos lares, marca as nossas vidas com o espírito de adoração, porque a adoração traz a santidade, a adoração traz, Senhor amado, um coração cheio da tua graça. Por isso agora, em nome de Jesus, nós liberamos, Senhor, na nossa mente, a mente de Cristo, o capacete da salvação. Quando o inimigo vem com os dardos dele, nós proibimos agora e declaramos que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, vai ser isso que ocupe a nossa mente. Senhor amado, que quando nós colocar a planta dos nossos pés, como tu falaste, no nosso emprego, na escola, na nossa casa, na nossa família, a nossa casa, os lugares não vai ser mais o mesmo, porque hoje, Senhor, tu dá ordem aos anjos, Senhor, para liberar, Senhor amado, esse poder, porque a tua palavra diz que a renúncia, igreja, a renúncia que nos dá autoridade, igreja, é através da renúncia, a renúncia de orar, a renúncia de clamar, a renúncia de jejuar, a renúncia de ter uma vida de santidade, a renúncia de deixar o pecado, a renúncia de deixar o pecado, isso é renúncia. Por isso, Senhor amado, nós desligamos da nossa vida, nós declaramos que nós vamos ser marcados com a renúncia. A renúncia nos leva em lugares altos. Senhor, a renúncia começa. Senhor, é dentro de nós, é no nosso eu que nós renunciamos. É o nosso eu, é o orgulho, é a mágoa, é a falta de perdão que barra nós de renunciar. Mas agora, aonde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Nós proibimos essa morte da debassúria da lamanaia, de não ter força para renunciar ao pecado. Nós declaramos agora o liberar dessa renúncia. Senhor, porque a renúncia nos leva na sala do trono. A renúncia, arabaxeia, eu trago a existência, a renúncia, começando em mim e no teu povo. Essa renúncia, Senhor, a renúncia da submissão, a renúncia, Senhor amado, de sempre nós acharmos que estamos certos. A renúncia, Senhor, de bater boca até muitas vezes. A renúncia, Senhor amado, do nosso eu se inchar. Mas hoje nós trazemos a luz na terra, a luz no reino, a luz na nossa alma, a luz nos nossos familiares, a luz dos ministérios, a luz da liderança. Nós trazemos essa luz, Senhor amado, a luz da renúncia. E a renúncia, arabaxeira e calabasteia, a renúncia, Senhor, a marca de um coração renunciado é o quebrantamento, é a rendição. Oh, aleluia! E nós liberamos esta glória neste lugar. Nós liberamos, Senhor amado, e nós aniquilamos toda a força do inimigo. E nós declaramos nesta noite um povo renunciado, um povo cheio de santidade, um povo cheio da glória de Deus e um povo cheio do teu poder. No nome de Jesus, nós marcamos, Senhor amado, nós marcamos nessa noite que nem peste, que nem morte, que nem principado, que nem potestade
cumpre. A glória da segunda casa. Pai, o teu nome vai ser glorificado no meio do teu povo. O teu povo que se chama pelo teu nome vai conhecer, Senhor, a glória. Vai conhecer a cura física, a cura emocional, a cura mental. Vai conhecer, porque hoje o Senhor está selando um novo tempo para a glória do nome de Jesus. Amém. Receba, igreja. Receba, igreja. No nome de Jesus, alabás. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. E glória a Deus e aleluia. Aleluia. Com teu Espírito derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Dê um abraço à pessoa que está ao seu lado aí. Fala, receba essa presença do Senhor na sua vida. Fala, receba essa presença. Agora essa presença do Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que o Senhor nos leve para uma semana, e essa semana é uma semana com a presença dEle. Independente daquilo que for acontecer, mas estando com Ele, é o que mais nós precisamos. Como homens iam sair para uma guerra, eles falavam assim: Senhor, se o Senhor for conosco, nós estaremos. Se o Senhor não for, então não vamos não. Amém? Fala a pessoa que está lá e fala assim: a tua semana vai ser de bênção. Mesmo se tiver lutas, que o Senhor estará com você. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Olhe para a sua vida, essa casa, sua casa nessa semana. Você que um dia você fez aliança com outros deuses, antes de se converter, coloque diante do Senhor a tua casa e a sua família. Coloque diante do Senhor. Guarde uma coisa, o diabo ele não desiste. Sabe aquela passagem que fala, diz na Bíblia, que ele anda e depois ele volta, e se a casa estiver vazia, se aquela casa tem acesso, vem uma legião. Por que será que Jó, quando seus filhos saíam, Jó ia apresentar o sacrifício ao Senhor para os seus filhos, por causa do pecado? Porque eles poderiam pecar, e Jó não estava assim. Confessa o pecado dos seus filhos. Se ele não está obedecendo ao Senhor, confessa o pecado dele. Se ele não está fazendo aquilo que Deus quer que ele faça, confessa o pecado. Se teu marido não está fazendo aquilo que Deus estava, confessa o pecado. Se você não está fazendo, confessa o pecado. Confessa. Eu vou trazer algo que eu não ia terminar o culto, mas vou pedir até para a intercessão estar orando. Enquanto a Fátima estava orando, eu via como se fosse um crânio, só o crânio, e ele estava sendo enterrado, e ali estavam jogando
bebida pinga, e eu via, estava declarando morte. Porque o crânio, a mente, ela controla todo o corpo. Coloca a tua vida, a tua casa nessa semana diante do Senhor. As intercessoras vão estar orando também. Que o diabo quer sentenciar a morte sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas nós vamos orar. Não há poder maior do que a intercessão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A morte não vai operar dentro desta casa, mas o poder de vida e de ressurreição. Se morreu, vai ressuscitar no nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque diante do Senhor essa semana. Talvez se um dia você fez isso, coloque diante do Senhor. Presente a Deus. Tudo que nós fazemos em concordância no mundo espiritual, tudo que concordarmos na terra, estará feito nos céus. Se eu concordar, mesmo fora dos caminhos do Senhor, como uma vez eu vi um jovem falando, que ele estava na televisão e ele estava falando, ele é uma pessoa que a mãe dele consagrou ele no centro, e eles estavam em briga, e ele chegou e falou assim: culpada é minha mãe, porque ela me consagrou lá naquele centro. Se um dia nós entregamos, nós temos que resgatar na autoridade o nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado. Te agradecemos por essa noite, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Senhor, a tua palavra diz que não há nada que esteja oculto que não vai ser manifesto. Te agradecemos porque Satanás, o diabo, não vai, os seus demônios não vão ocultar base, não vai encontrar, Senhor amado, situações que vai querer brechas para poder atingir, Senhor amado, a tua igreja, porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor nos enviou, o Senhor nos deu autoridade, e essa autoridade é no nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele não terá essa autoridade, Senhor, Pai querido, porque eu creio que cada vida, cada família aqui nessa noite, Senhor, já estão sendo lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, Senhor. E se algum dia alguém, Senhor amado, teve esse ato de consagrar os seus filhos, ó Pai, nessa noite, Senhor, o inimigo não vai ter mais acesso, porque vai ser o agir do Senhor, vai ser o poder do Senhor, e toda palavra lançada, Senhor, toda concordância, Senhor amado, com o poder das trevas, Senhor, vai ser retirada no nome de Jesus. E nós, Senhor amado, como igreja, já vamos declarar a vitória da tua igreja, do teu povo, Pai, e as bênçãos do Senhor reinará sobre a tua igreja, sobre o teu povo, e todos, Pai, vão para uma semana abençoada, uma semana de vitória, Pai, uma semana de conquistas, ó Pai, mas acima de todas as coisas com a tua presença. Nós te agradecemos, leva cada um em segurança, Pai, e que nada lhes falte, que a bênção do Senhor guarde bem no seu coração, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor, vai na paz do Senhor. Aleluia. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção.